Primeiramente, oi professor. O nosso grupo aqui ele é composto por mim, Sabrina, Maria, João Marcos e Kaique. E eu vou falar da origem histórica da religião. Ela começa principalmente porque o Império Romano ele se expande durante dos anos 1000 antes de Cristo, e nessa expansão eles dominam vários povos. E quando eles dominam os povos, eles acabam por escravizar eles, e essa escravização gera o quê? Gera a fusão das duas culturas desses povos. Porque como eles estão lá sempre servindo, algumas coisas eles pegam, outras não. E durante esse contexto, após bastante tempo ali dentro dessa escravidão, eles faziam o quê? Pegavam, traziam seus costumes. E quando Jesus acaba por nascer, ele estando numa aldeia sendo controlado pelos romanos, aquilo se espalha de forma rápida, por ele ser um profeta, tá sempre saindo falando, e os romanos tomam conhecimento disso muito rápido. Então é mais ou menos dali que surge o cristianismo. Vem dessa interação desses dois povos. Um povo escravizado que não se sabe ao certo qual povo foi que começou isso, que ao se interagir ali constantemente com os romanos, acabou por criar o que a gente hoje conhece como cristianismo, por conta dessas influências culturais, entre outras coisas que a gente não tem conhecimento, claro. Eu vou falar sobre o significado histórico do cristianismo e tudo o que aconteceu lá na Antiguidade. O cristianismo fazia parte do judaísmo, e aí quando eles se separaram, por temor do Império Romano, o cristianismo foi considerado uma religião ilegal. Isso aconteceu mais porque o Império Romano tinha todo aquele negócio de adoração aos deuses romanos, e aí eles tinham medo de essa adoração aos seus deuses ficarem em segundo plano por conta dos cristãos, porque os cristãos adoravam a Cristo. Então eles não queriam isso, eles queriam a adoração somente aos deuses romanos. A partir disso eles começaram a ser perseguidos, e aí tudo piorou no ano de 64 depois de Cristo, que foi quando aconteceu o incêndio em Roma. E aí o imperador, que era o Nero, fez a caveira dos cristãos, vamos assim dizer. E aí ele começou a espalhar toda a opressão e acusou os cristãos desse incêndio, e aí começou a perseguição, se intensificou. E aí as pessoas eram torturadas e queimadas. E uma pequena curiosidade é que, como consequência dessa perseguição, grande parte do Novo Testamento foi escrito na prisão. Em 250 d.C., foi o ano de maior violência. A perseguição já estava ali no auge, estava tendo muita. O imperador determinou que todos os cidadãos fizessem sacrifícios aos deuses romanos, e aí para quem obedecia e fazia, eram entregues certificados, e para quem não fazia, eles eram condenados à morte. Uma das formas mais conhecidas de condenação aos cristãos era quando eles jogavam eles, tipo, nos coliseus que tinha lá em Roma, e aí todo mundo ficava em volta assistindo, enquanto eles tinham que lutar com gladiadores e fugir dos leões. Bem legal, né? Mesmo com toda essa perseguição, o cristianismo só crescia. Então, as pessoas eram perseguidas, mas o cristianismo continuava crescendo. E aí, por causa disso, a gente entra na aceitação do cristianismo. O símbolo do cristianismo era a crença de que, após a morte, os fiéis que seguiram a Jesus, eles entrariam no paraíso. E aí, a partir disso, o Império Romano passou a enxergar que o cristianismo era um grupo religioso forte. Então, pararam de ver eles como uma ameaça. Com o avanço e o aumento do cristianismo, muitas pessoas passaram a se converter para a religião. E aí o imperador viu que essas pessoas, os cristãos, eles acreditavam no poder hierarquizado. Então ele viu que seria muito mais fácil controlar os cristãos se ele fosse a favor e não contra. Nesse momento, a Igreja Católica começou a se formar, e aí a partir do ano 300 ela se potencializa e começa a fazer parte do poder imperial. Em 313, Constantino manda publicar a Ordem de Tolerância Religiosa, que era chamada Edito de Milão. Então, a partir daí, o cristianismo virou uma religião legal, ele era lícito. O cristianismo na Idade Média. A Igreja Católica, ela por muito tempo foi considerada a principal referência do cristianismo. E aí tinha aquela pirâmide que a gente aprende desde o fundamental, que era a nobreza em cima, o clero no meio e, por último, os aldeões e os plebeus. Com a expansão da Igreja Católica, ela começou a ganhar fama pelo mundo todo de que ajudava os pobres
Depois de um tempo, a fim de controlar a população na Idade Média, a perseguição e tortura das mulheres se intensifica por meio da Santa Inquisição, que era o grupo de pessoas que eles viam se a mulher era bruxa ou não, e aí eles condenavam elas à fogueira. Resumindo, se você era mulher naquela época e você respirasse, você era morta. Bem belezinha, né? Tá, entre a Idade Média e a Idade Moderna, o cristianismo vai ter uma outra interpretação, um outro grupo que é chamado de protestantes. Eles dão origem aos evangélicos, e eles eram liderados pelo Martinho Lutero. Eles acreditavam que a Igreja Católica mantinha um mecanismo de exploração e eles comercializavam as indulgências, tipo, cobravam as pessoas dinheiros em troca de perdão dos seus pecados. Vamos supor, eles pegavam uma água e falavam que Jesus tinha sido batizado ali, e aí eles vendiam por um preço absurdo, ou então eles falavam para as pessoas que elas deveriam comprar um pedaço do céu. Então eles começaram a acusar a Igreja Católica disso tudo. A partir disso, a religião protestante foi crescendo, com a justificativa de ser um cristianismo puro e simples. E aí, do ponto de vista social e econômico, os protestantes estavam ligados à nova burguesia, eles queriam liberdade econômica e uma monarquia aberta. As batalhas mais sangrentas que aconteceram nesse período foram as Cruzadas, em que cavaleiros, em nome de Deus e da Igreja Católica, lutavam contra os hereges, que eram pessoas que professavam a fé católica, que não professavam a fé católica, eles eram contra. Agora eu vou falar do cristianismo no Brasil. Com a chegada dos portugueses, tinha outros povos morando aqui na América, e aí eles tinham outras crenças. E aí os portugueses enviaram os jesuítas, que eram padres. E aí eles começaram a pregar sobre o cristianismo e abordar tudo isso para os povos que já viviam aqui. A religião católica se tornou oficial e ela deixou de ser oficial em 1890, no artigo 5, escrito por Rui Barbosa. E foi assim que o cristianismo chegou no Brasil. Me perdoe se estiver esse som no fundo, é o meu irmão ouvindo música loucamente. E se tinha algum assobio, era meu papagaio, que ele me odeia. Ele tava cantando, tá feliz. É isso, gente. Acabou minha parte, beijo. Atualmente, o cristianismo tem cerca de 2,1 bilhões de pessoas no mundo, de acordo com dados de 2001, e é considerado a maior religião do mundo. Atualmente, o número de cristãos perseguidos teve um aumento de 30% em 2020, de acordo com dados da organização Portas Abertas, e mesmo com a pandemia, mais de 340 milhões de cristãos foram perseguidos. E teve um aumento de 60% em 2020 de mortes dos cristãos que foram perseguidos. O cristianismo está interligado na formação da história e da sociedade ocidental. Os ensinamentos de Jesus, como por exemplo do bom samaritano, são grandes exemplos para você ter uma mais noção dos direitos humanos e também do bem-estar humano. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Vou dar continuidade aqui ao trabalho e eu vou falar sobre a origem religiosa do cristianismo. E para nós, né, começarmos bem, eu vou começar explicando quem foi Jesus. Então, às vezes eu vou olhar aqui para baixo porque são bastante textos e aí para mim explicar para vocês direitinho, ok? Então, o cristianismo veio de Cristo, de Jesus Cristo ou Jesus de Nazaré. Ele foi filho de José e Maria. Historicamente falando, eles eram pobres, então o pai de Jesus ele era carpinteiro, então Jesus também seguiu essa profissão por alguns anos. E de acordo com as teorias cristãs, aos 30 anos de idade, Jesus começou a exercer o seu ministério aqui na Terra. Ele começou a propagar o evangelho na Galileia e na Judéia. E foi quando ele começou a despertar ira nas autoridades que não queriam aceitar a ideia de um novo líder religioso por aquelas regiões. Em suas andanças por ali, ele realizou inúmeros milagres, inúmeros prodígios e maravilhas, porque eles saíam curando enfermos, fazendo pessoas que não andavam andar novamente, ressuscitando mortos e propagando o evangelho de Deus, ministrando a palavra com ousadia e poder. Ele foi crucificado e morto aos 33 anos de idade, então mais especificamente o ministério de Jesus durou apenas 3 anos, que foi quando ele realmente exerceu. E dentro disso, após o terceiro dia, Jesus ressuscitou e deu a missão aos discípulos, que eram 12 discípulos, que são apenas citados na Bíblia, que ele deu a missão deles continuarem a propagar o evangelho que Jesus pregava. E aí eu separei 5 textos bíblicos para vocês e eu vou ler aqui.
O primeiro é João, capítulo 14, no verso 6, que diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu estou definindo Jesus com as palavras dele que está na Bíblia. E aí nós temos no livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 15 ao 17, que diz assim: e vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai em que estás no céu. Aí nós temos também João 11, 25, que diz que Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 1, no verso 29, que diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João 3,16, que fala que Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus ele teve um grande símbolo, né, uma grande responsabilidade religiosa em Deus, porque ele se esvaziou de si mesmo, ele era Deus lá no céu, e então Deus Filho, então ele desceu aqui na terra em forma de homem, então por isso ele era ungido de Deus, e as pessoas acreditavam que ele era quem ia tirar o pecado do mundo. E as promessas dele, que se dá no Antigo Testamento, eram para os judeus. Então Jesus, mais especificamente, veio para os judeus, mas, como nós sabemos, os judeus não aceitaram a Jesus. Então ele pregou para os gentios e para os hebreus. E com isso se deu o surgimento do cristianismo no contexto da religião judaica e da cultura helenista. Mas, por outro lado, agora eu vou citar uma teóloga especificamente, ocorre-se permanentemente o risco de nós atribuirmos o termo dessa base com somente um destaque, mas que acabe obscurecendo ou distorcendo isso, que é o adequadamente o cristianismo do polo complementar. Uma teóloga contemporânea, que ela tem feito bastante sucesso, ela tem se destacado por traçar uma origem mais profundamente judaica, porque nós sabemos que o cristianismo ele tem duas vertentes, que é o grego e o judeu, então ela tira o grego e só fixa no judeu, na cultura judaica. E mais aqui habitualmente se supõe ser o caso para o cristianismo, que é o que ela fala, que é Margaret Beecher Barker, não sei pronunciar. Ela é autora de Introdução ao Misticismo do Templo e Introdução à Teologia do Templo. E nos seus livros, a estudiosa, ela apresenta a hipótese segundo o qual a alta imagem de Jesus e a maneira como os primeiros cristãos o compreenderam, eles estavam diretamente enraizados nas práticas e crenças que eles tinham naquele tempo. Então, eles tinham essa alta imagem de Jesus segundo naquilo que eles acreditavam, que era no hebraísmo antigo. E a despeito da religiosidade hebraica oficial, se desenvolveu em torno do primeiro templo de Jerusalém. E com isso, Jesus Cristo, ele foi o encarregado de difundir o amor e a palavra de Deus, de ministrar isso para as pessoas. Então foi por isso que Jesus teve uma grande influência e expliquei para vocês a origem religiosa do cristianismo. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima apresentação e aí outra pessoa vai explicar para vocês. Um beijo, tchau, tchau. É isso aí, muito obrigado pessoal, Maria, Leonardo, Kaique, Sabrina, vocês arrasaram. E ó, é o seguinte agora, gente. Pessoal, presta atenção aí, vamos lá. Tamira, acorda. Ian, sai do celular. Anderson, se você estiver na sala, presta atenção. Anderson filho, né? Porque o Anderson pai vai estar aqui assistindo, dando nota, né? Eu espero. Bom, sem enrolar, a gente viu aqui como começou o cristianismo, qual a importância dele, o que ele fez no passado, o que faz no presente. Tudo isso a gente tem que estudar. Tudo isso é muito bom a gente saber. Mas muito mais importante do que todas essas coisas é a gente entender por que o cristianismo. Por que ser cristão? Por que essa ideologia, vou chamar assim, muda tanto tudo, dita como a nossa vida é escrita? Por quê? Me diz, pensa aí com você. Por que você é cristão? O que faz você ser cristão? Você é cristão porque seus pais te levam na igreja evangélica desde cedo? Ou porque você guarda o sábado? Ou porque você tem uma imagem da Virgem Maria na sua casa? Nada disso te faz cristão. Nada disso é ser cristão. O cristianismo não é uma doutrina. O cristianismo é um estilo de vida. E para ser um estilo de vida, tem que ter alguém que teve uma vida
pra gente basear a nossa vida nessa pessoa e seguir esse estilo de vida da pessoa. E aí, quem é essa pessoa? O Papa? Ellen White? O pastor da sua igreja? Paulo? João? Não. G. Anderson? Também não. Jesus Cristo. Cristianismo segue a Jesus Cristo. Cristão, Cristo. E Jesus não veio aqui na Terra chegando e falando: ei, você faz isso, ei, você faz aquilo, ó, o bagulho é o seguinte, eu que mando, acabou. Não. Ele não foi um ditador autoritário. Porque não era uma doutrina, não era uma ideologia, um pensamento obrigatório a ser seguido. Não estou dizendo que não existem regras, não estou dizendo para você fazer o que você quiser. O que eu estou dizendo não é uma doutrina, é um estilo de vida. Ou seja, não é o seu papel de cristão chegar em alguém, bater a tecla e falar que se ela fizer ou não fizer tal coisa, ela vai perder a salvação. Porque não é uma ordem, é um pensamento, é uma ideia a ser analisada e entendida. Eu, você, nós não temos o direito de chegar a uma pessoa homossexual e falar: ei, se você for gay, você vai pro inferno. Ei, índio, não adora esse bagulho aí não, que não existe, você não vai conseguir nada. Ei, católico, ei, adventista, ei, evangélico, o jeito que você tá adorando tá errado. Olha que absurdo. Vocês realmente acham que era isso que Jesus queria? Então, ao invés de chegar e falar que a pessoa está errada, convida ela para estudar. Convida ela para bater um papo. Não quer ler a Bíblia comigo? Beleza, vamos trocar uma ideia. Ó, eu acho que arrebatamento secreto não vai acontecer por causa disso, disso e disso. Já eu acho que vai sim, por causa desse, daquele. Conversa. Tenha comunhão. Não só comunhão com Deus, mas comunhão com os seus próximos. Lembrem, ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, o Cristo, ó, morreu para nos salvar. Na cruz do Calvário, ele morreu para nos salvar. Para que hoje a gente tivesse a possibilidade de desfrutar da eternidade. Não brigando, mas como irmãos, unidos. Então, ei, cristão, seja cristão do jeito certo. Seja cristão com amor, não com ódio. Espalhe a mensagem que Jesus deixou aqui na terra para todos, com amor. Mostre como é bom ser cristão, como é bom seguir a Jesus Cristo. Amém, igreja? Eu ouvi um amém? Amém. Muito obrigado, pessoal. Valeu, senhor. Tamo junto, é nóis. E até uma próxima. Valeu, falou e tchau.